Imagine só, uma doença que, se não for tratada, leva à morte em 100% dos casos. Não há exceção, não há segunda chance. Estamos falando da raiva, um perigo silencioso que ronda por aí, pronto para atacar quando menos esperamos. E o mais assustador: sem vacina não há salvação. É uma sentença irreversível, um fim inevitável. Mas não é só isso que deveria nos preocupar hoje. Enquanto o mundo gira, acontecimentos que moldam nosso futuro estão em curso. Uma reunião de alto nível, por exemplo, está rolando agora mesmo, com figuras que decidem os rumos de nações. Putin, Zelensky, Erdogan, o presidente do Conselho Europeu e até mesmo o sempre polêmico Elon Musk estão envolvidos. E o que esperar desse encontro? Difícil dizer, mas uma coisa é certa: as aparências enganam. Antes mesmo de começarem as conversas, os convidados estrangeiros foram levados para um passeio pela capital russa. Um tour cuidadosamente planejado, regado a luxo e ostentação, financiado pelos recursos que o Kremlin extrai das regiões do país. E se alguém ali tivesse a coragem de ser sincero? Imagina só um deles olhando ao redor e dizendo: "Ah, Moscou é linda, né?" Como se não soubesse que tudo aquilo é uma fachada, um espetáculo montado para impressionar. Mas quem está ali para negociar paz não se deixa enganar por charutos e champanhe. Agora, observe bem as expressões dos participantes. Uns sorriem com aquele ar de quem está de férias, relaxados, como se estivessem em um resort. Outros, porém, mantêm uma postura séria, quase tensa, como quem sabe que não está ali a passeio. Quem veio para discutir acordos e quem veio para posar para fotos? A diferença é clara. Enquanto uns parecem prontos para assinar tratados, outros só querem aproveitar a viagem. Mas o tempo dirá quem está falando sério. E tem mais: essa reunião acontece em um momento crucial. A Ucrânia resiste, a Rússia avança e o mundo assiste, ansioso por sinais de paz. Mas será que Putin realmente quer negociar? Ou está apenas ganhando tempo, criando cortinas de fumaça para confundir a todos? Afinal, ele já deixou claro que partes de seu plano de paz são inaceitáveis para Kiev. E enquanto isso, os holofotes se voltam para um detalhe curioso: a visita de Putin a um suposto posto de comando avançado. As imagens mostram um cenário digno de filme de espionagem: paredes camufladas, corredores labirínticos, tudo montado para dar a impressão de que o líder russo está na linha de frente. Mas algo não cheira bem. O eco nas gravações, o som oco, as paredes nuas. Será que aquilo é mesmo um bunker militar ou apenas uma encenação? Uma montagem para impressionar, como aquelas visitas guiadas a fábricas soviéticas nos tempos da Guerra Fria. E tem mais: Putin não perde a chance de alardear vitórias. Cidades tomadas, territórios conquistados, narrativas que soam como contos de fadas para quem está longe do fronte. Mas e os soldados? E aqueles que lutam na lama sob fogo sem suprimentos? Para eles, a guerra não é uma operação cirúrgica, como Putin gosta de chamar. É sangue, dor e morte. É acordar todos os dias sabendo que talvez não volte para casa. Enquanto isso, a propaganda não para. A cada dia surgem novas versões da realidade, histórias que tentam convencer o mundo de que a Rússia ainda nem começou. Como se a destruição, os milhares de mortos e o sofrimento fossem apenas um aquecimento. E o pior: tem gente que acredita. Gente que prefere fechar os olhos para a verdade e se agarrar a qualquer narrativa que alivie a culpa. Mas a realidade é dura. Enquanto líderes posam para fotos e discursam sobre paz, soldados morrem em trincheiras, famílias são despedaçadas e um país inteiro luta pela sobrevivência. E nós? Nós assistimos, debatemos, compartilhamos opiniões. Mas será que estamos realmente prestando atenção no que importa? A verdade é que o mundo não pode se dar ao luxo de ignorar o que está acontecendo. Cada decisão tomada nessas reuniões, cada palavra dita ou omitida, tem consequências reais. E no fim das contas, não são os discursos que definem o futuro, mas as ações. Então, da próxima vez que vir uma foto de líderes sorridentes, lembre-se: por trás daquele sorriso, há vidas em jogo. E a paz não se constrói com palavras bonitas, mas com coragem e honestidade. E não nos enganemos: chamar isso de operação cirúrgica é um insulto à própria medicina. Ou, se formos honestos, até mesmo um número de stand-up do Kremlin. Afinal, quando se está sentado em um bunker decorado como centro de comando, com generais de opereta sussurrando contos de fadas sobre vitórias iminentes, a realidade se dissolve em delírios. Mas isso não é guerra. Guerra é o que acontece quando as câmeras se desligam e os algoritmos do YouTube censuram os vídeos que mostram milhares de corpos sendo arrastados em ataques suicidas. Ou hospitais de campanha improvisados onde a precisão cirúrgica russa se resume a amputações sem anestesia e curativos feitos com fita adesiva.
Isso é a cirurgia russa, uma carnificina disfarçada de estratégia. E não deveria surpreender. A Rússia já teve seus Pavlovs, seus Pirogovs, seus Botkins, nomes que um dia elevaram sua medicina a um patamar respeitável. Mas isso foi há muito tempo. Hoje, o que resta é um sistema que mal consegue tratar uma gripe, quanto mais salvar vidas em uma guerra. Para provar, basta olhar para o paciente no leito ao lado, a Europa. Ou melhor, a Europa doente e infectada por uma raiva que não perdoa. A raiva é a única doença moderna com 100% de letalidade se não tratada. E os sintomas estão todos aí. A aversão à luz, a agressividade irracional, a incapacidade de reconhecer a própria loucura. A Europa tem medo da luz? Não, ela tem medo da verdade. Tem medo de admitir que, enquanto fecha os olhos para os ataques a civis, para os mísseis caindo sobre maternidades, está alimentando o mesmo monstro que um dia a devorará. Porque a Rússia não está doente. A Rússia é a doença. E o que ela faz? Gasta centenas de milhões de dólares por mês para enviar mercenários e condenados a morrerem como carne de canhão, avançando metros de terra que se tornarão inabitáveis por décadas. Enquanto isso, seus próprios cidadãos veem suas pensões minguarem, as contas de luz dispararem e o Estado priorizar mísseis em vez de remédios. Mas, claro, a culpa é da Europa, que pegou raiva como se o problema fosse a vítima, e não o cachorro louco que a mordeu. Quem, afinal, está sendo enganado aqui? A propaganda russa pode até ter seus momentos de comédia involuntária, mas quando um líder infla as bochechas como um sapo venenoso, discursando sobre negociações, enquanto destrói cidades inteiras, a piada perde a graça. Porque cada vez que ele faz isso, as bochechas se esticam mais e, no fim, o que sobra é apenas a pele flácida da mentira, pendurada sobre ossos podres. E não venham com o conto de fadas do bom vizinho, a história da Rússia com seus irmãos, é uma aula de como transformar proximidade em opressão. A Ucrânia conhece bem, Holodomor, deportações, décadas de fome planejada. O Cazaquistão sabe. As repúblicas bálticas sabem. Todos aqueles que um dia acreditaram na promessa de boa vizinhança e acordaram com tanques nas ruas. Mas a Rússia insiste no teatro. Como se trocar o figurino, ou o penteado, fosse suficiente para apagar séculos de violência. O problema não é o penteado. É a falta de algo que nenhum tratamento pode curar, uma consciência. E enquanto o mundo assiste a esse espetáculo de negação, a única pergunta que resta é: até quando vamos fingir que não vemos o sangue escorrendo entre as linhas do roteiro? Porque no fim não são as palavras que matam. São os silêncios. E os sorrisos. E as bochechas infladas prestes a estourar. Se transformou em espetáculo. Como se bastasse trocar o cenário, ou o discurso, para apagar o rastro de cinzas deixado por cada promessa vazia. O problema não é o palco. É a ausência de algo que nenhum decreto pode fabricar, uma memória. E enquanto o mundo aplaude o teatro da normalidade, a pergunta que queima é: até quando vamos fingir que não sentimos o cheiro de queimado no ar? Porque no fim não são os fogos de artifício que incendeiam. São os aplausos. E os aplausos são feitos de palmas vazias. E então, como num roteiro mal escrito, a cena se repete. A mesma euforia, a mesma certeza, a mesma frase pronta, já está resolvido. Como se a guerra fosse um problema de logística, não de humanidade. Como se a Ucrânia fosse um obstáculo a ser removido, não um povo a ser ouvido. E depois o espanto, sempre o espanto, enquanto a realidade se recusa a obedecer ao script. Mas como assim? Não era para ser tão fácil? Como se a história fosse um jogo de tabuleiro onde as peças se movem sozinhas, sem sangue, sem fome, sem crianças enterradas sob escombros. E então vem a negação. Ah, mas em Ramenskoye é diferente. Como se a 50 quilômetros de Moscou a miséria fosse um detalhe geográfico, não um sintoma. Como se os moradores dos prédios sem luz, sem aquecimento, sem elevadores, porque claro, os drones ucranianos são os únicos culpados, nunca a incompetência russa, fossem personagens secundários numa trama que só interessa quando serve de propaganda. Mas olha só, em Ramenskoye tem buracos na estrada e restaurantes com pratos típicos. Não é tão longe quanto Arcangels. Como se a distância fosse medida em quilômetros, não em desesperança. E a pergunta que não quer calar: onde estava o plano para os blackouts? Onde estavam as reservas, os geradores, as soluções? Ou será que a única solução russa é culpar o vizinho? Porque enquanto a Ucrânia se prepara para invernos com cortes de energia programados, a Rússia, com seu clima mais ameno, já enfrenta colapsos que duram dias. E o mais irônico? Os mesmos que riem dos ucranianos por se organizarem são os que agora choram no escuro. Mas a comédia não para por aí. Porque quando o assunto é demografia, esse buraco negro que engole o futuro da Rússia,
A resposta oficial é um espetáculo à parte. Dinheiro resolve. Como se filhos fossem mercadorias, não escolhas. Como se o medo do amanhã pudesse ser comprado com um subsídio. Se dermos mais dinheiro, as mulheres vão parir como coelhas. Dizem, ignorando que na Segunda Guerra Mundial as mães soviéticas davam à luz em trincheiras, não em apartamentos com varanda gourmet. Ignorando que hoje, o que falta não é incentivo financeiro, mas o motivo para acreditar que vale a pena trazer uma criança a este mundo. Um mundo onde o futuro é uma moeda sem valor, onde os salários são esmolas e onde a única certeza é a guerra. E então, como num pesadelo burocrático, descobrimos que o dinheiro da demografia já tem destino certo: os bolsos dos amigos do regime. Porque, afinal, alguém precisa pagar as viagens a Dubai, as fotos de biquíni no Instagram banido, as mansões que brotam como cogumelos depois da chuva. Mas olha só, a esposa do deputado Zubikov está feliz. Ela tem dinheiro para tudo. Como se felicidade fosse um produto de luxo, não um direito. Como se a prosperidade de alguns pudesse esconder a podridão de um sistema que prefere investir em drones a investir em berçários. E assim, entre promessas vazias e selfies de luxo, a Rússia segue seu curso. Um país onde a guerra é eterna, a demografia é uma piada de mau gosto e a única coisa que cresce mais rápido que a inflação são os túmulos. Mas não se preocupe, enquanto houver um deputado para posar em Dubai e um propagandista para culpar a Ucrânia pelos apagões, o show continuará. Porque no fim das contas, o que importa não é a verdade, é o espetáculo. E o espetáculo, meus caros, sempre tem plateia. Apareceu nos memes de Novosibirsk, mas fechou seu Instagram para preservar seu direito à privacidade e a uma vida maravilhosa, como vocês bem entendem. Maravilhosa, claro, desde que haja dinheiro para não afundar na depressão de um apartamento minúsculo. Porque afinal, o problema é dela, não da Rússia inteira. Enquanto isso, os pensionistas que mal conseguem pagar as contas de luz se perguntam se vale a pena trazer filhos a um país onde o futuro é um cheque sem fundo. Mas a hipocrisia tem limites. Ou melhor, não tem, porque o sistema está desenhado para sugar tudo: o petróleo, o gás, o trabalho de milhões, até o último rublo da aposentadoria de uma avó. A vertical do poder de Putin não é uma estrutura de governo. É um dreno gigante, onde o que sobra para o povo são migalhas e a ilusão de que, se reclamar, a culpa é do Ocidente. Começa com o vereador Sergei Zubikov, passa pela esposa dele e termina no próprio czar moderno, sentado em seu palácio de bilhões enquanto o país apodrece. Enquanto os russos discutem como aumentar a natalidade, ou como conseguir dinheiro para compensar os preços abusivos dos serviços públicos, a resposta está bem na frente deles: parem de alimentar a máquina. Apoiem quem realmente está lutando por um futuro, não com palavras, mas com ações. Doações diárias, voluntariado, qualquer coisa que ajude as forças armadas da Ucrânia a manterem essa frágil barreira entre nós e o caos total. Porque cada rublo enviado para lá é um golpe no regime que nos sufoca aqui. Doem, voluntariem-se. E acima de tudo, não se deixem enganar. A guerra não é só lá fora. Ela está em cada conta de luz inflacionada, em cada hospital sucateado, em cada criança que cresce acreditando que miséria é normal. A resistência começa quando paramos de fingir que o espetáculo é a realidade. E a realidade, meus amigos, não precisa de plateia. Ela precisa de gente disposta a mudá-la.